Jesus, quando esteve entre nós, deixou como promessa a vinda de uma doutrina consoladora que nos esclareceria e relembraria tudo o que ele nos disse. Naquela época, os homens não tinham maturidade espiritual para compreendê-lo. O francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, 18 séculos depois, foi o grande organizador da doutrina espírita e ficou conhecido pelo mundo com o pseudônimo de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Vamos conhecer um pouco mais da história desse que foi um dos grandes benfeitores da humanidade. A doutrina espírita, mais conhecida como Espiritismo, surgiu na França em 18 de abril de 1857, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. A obra foi organizada pelo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, bacharel em Letras e em Ciências, discípulo do grande educador Pestalozzi e poliglota. Rivail atribuiu a autoria da obra a Allan Kardec, nome que recebeu quando viveu em uma outra encarnação na civilização dos druidas. Ele não achou justo intitular-se autor da obra por considerar que os textos não eram seus, e sim dos espíritos que se comunicaram por diversos médiuns. Como se deu o encontro de Allan Kardec com os médiuns? Com os espíritos que o orientaram? Que método foi utilizado para a comunicação? E as mesas girantes? Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, em conversa com o Sr. Fortier, magnetizador com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia: Eu tenho quase certeza, meu caro professor Rivail, de que estamos diante de uma coisa bem mais extraordinária. Não só se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas, Fortier, isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando tiverem me provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Meu caro professor, eu aceito a sua ponderação, mas me surpreende o seu ceticismo. Fortier, cada coisa no seu tempo. Certamente, meu caro professor, certamente. Esse era o princípio do estado de espírito do Sr. Rivail. Estava sempre pedindo provas e querendo ver e observar para crer no estudo tão atraente das manifestações do além. Me encontro diante de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repele. Não vi nem observei nada. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entra ainda no cérebro.
início das comunicações, naquela época em Paris, outros métodos foram utilizados com grande lentidão para obtenção de mensagens, conforme nos explica Geraldo Guimarães. Em 1848, 9 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec em Paris, lá nos Estados Unidos, em Hydesville e Rochester, havia 2 meninas, Margarida e Catarina, que moravam numa casa de madeira. Ouviram subitamente pancadas no teto, nas paredes, no chão, e elas, depois de algum tempo, perguntaram: afinal de contas, quem é que está aí? É o senhor Pé Rachado, que era o apelido do diabo? Então, elas disseram-lhe: se for o senhor Pé Rachado, dê 2 pancadas. Se não for, dê 3 pancadas. E ouviram a primeira pancada, a segunda e a terceira. Elas então começaram a tentar fazer perguntas, obter respostas, até que a notícia se espalhou. Vieram padres que benzeram a casa, protestantes que oraram em torno da casa, veio inclusive a polícia, e apesar disso, as pancadas continuavam. As meninas então organizaram um alfabeto, e através de pancadas, aquela coisa estranha denominou-se Charles Rosma, um espírito que vivera ali naquela casa quando ela era uma hospedaria e fora assassinado para que lhe roubassem $600. As meninas se tornaram conhecidas na América, no mundo inteiro, e foi ali que começou os fenômenos notáveis da mediunidade no chamado New Spiritualism nos Estados Unidos da América do Norte. Lá na França, alguns anos depois, o fenômeno começou a tomar conta de Paris. Era o fenômeno das mesas girantes, mesas redondas de 3 pés que se movimentavam, que se erguiam, e as meninas colocavam as mãos sobre a mesa e perguntavam: mesinha, eu vou me casar antes dos 14 anos? Se for verdade, dê 3 pancadas. Se for mentira, dê 2 pancadas apenas. Aí a mesinha dava 1 pancada, dava 2 pancadas e parava. Ou então, dava a 3ª pancada. E assim as meninas brincavam. E foi a partir dessa brincadeira que o fenômeno foi tomando conta e que os espíritos começaram a falar, a conversar, a dar mensagens. Finalmente, utilizaram-se de uma cesta, a cesta de bico ou tupia. Colocavam a mão sobre a cesta, na ponta da cesta havia um lápis, e então a cesta escrevia num papel, respondendo às perguntas que eram feitas. Foi exatamente nessa ocasião que o nosso notável mestre, futuro codificador, Hippolyte Léon Denis Rivail, professor emérito, começou a examinar o fenômeno, que vinha pela cesta de bico, que vinha pela prancheta. Havia uma série de mecanismos de escrita, e ele foi, pouco a pouco, obtendo respostas às perguntas que fazia. Perguntas complexas sobre filosofia, sobre psicologia, sobre história, sobre ciência, e a cada resposta ele se estarrecia, porque as meninas eram semi-alfabetizadas. No entanto, naquela circunstância, demonstravam conhecimento além da imaginação. E, finalmente, aquelas coisas extraordinárias, aqueles vultos notáveis, aquelas vozes misteriosas anunciaram: nós somos aqueles que viveram na Terra.
mês de setembro, o Clube de Arte lança o CD Superando o Medo de Amar, de Leila Brandão. Este CD é o 5º volume da série Áudio Entrevista. São os melhores momentos em áudio das entrevistas realizadas no programa de TV Despertar Espírita, com a apresentação de Yasmin Madeira sobre diversos temas. Este volume apresenta as considerações da parapsicóloga Leila Brandão, do Rio de Janeiro. Em destaque o tema Superando o Medo de Amar. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$ 18,00 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. E ainda descontos especiais para distribuidoras e instituições espíritas. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.